E ontem, no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, aconteceu o julgamento das contas do Legislativo Municipal da Câmara de Araucária, referentes ao ano de 1999. Estas contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, e depois de uma série de recursos que foram impetrados aí pelos vereadores, finalmente o julgamento aconteceu ontem. E se refere justamente a isso, ao aumento de salários na época. Nós estamos aqui com o doutor de César Bestes Vieira, que esteve ontem no Tribunal de Justiça aqui do Paraná e inclusive acompanhou esse julgamento, né, doutor? Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, satisfação novamente voltar a essa casa aí, me coloco à disposição. Né? Bom, doutor, para que a gente possa entender, então, o que foi julgado foi exatamente estas contas do ano de 1999, quando na época os vereadores aumentaram os salários, não sei se chegaram a aumentar os salários, se receberam esta quantia ou não na época, e o Tribunal de Contas desaprovou, né? Foi isso que aconteceu? Exato. O que acontece para a população entender bem, Carlos? As contas de 99, elas foram apresentadas com o aumento dado aos vereadores. Uhum. Evidentemente, tem que ser apresentadas as contas ao Tribunal de Contas. Os vencimentos dos vereadores sofreram um aumento. Para que você possa aumentar o valor daquilo que recebe o vereador, você tem que, em princípio, respeitar um princípio que nós chamamos de anterioridade. Certo. Então, você, a partir do momento que a lei passa a vigorar, você tem um período que você tem que aguardar para que depois disso comece a fazer valer esse aumento. No caso específico de 99, nós tivemos uma emenda constitucional do ano anterior, 98, que é a emenda constitucional 19. Essa emenda abriu uma possibilidade de se dar o aumento sem que fosse integrado o princípio da anterioridade. Ou seja, poderia ser aplicado de imediato o aumento. Mas isso com base na lei, com base na emenda constitucional 19. Então, não agiram os vereadores em desconformidade com a lei. Tanto é assim que não foi só a Araucária, que, através da sua Câmara de Vereadores, que agiu dessa forma. Nós tivemos esse aumento pelo Brasil afora e tivemos ações nesse sentido pelo Brasil afora. Então, a partir do momento que o Tribunal de Contas veio e disse não, a emenda constitucional 19, apesar de não ser expressa, mas deveria também respeitar o princípio da anterioridade. Aí começaram-se a celeumas em cima disso para se saber se realmente deveria ser aplicado o princípio ou não. Como o Tribunal de Contas não aprovou, os vereadores entraram com ações aqui no município de Araucária. Individualmente ou coletivo, doutor? O presidente, na época, entrou com ação sua particular, os demais vereadores entraram com a ação também pedindo a nulidade, mas o mesmo objeto, né? Pedindo justamente que desse legalidade, que desse procedência e anulasse... O presidente na época era o atual prefeito da cidade? O atual prefeito da cidade, exatamente. Certo. Doutor, e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cabe recurso? Será que o Tribunal de Contas vai recorrer desta decisão do Tribunal de Justiça? Fatalmente vão recorrer, né? Mas eu estive ontem no tribunal justamente defendendo um dos vereadores da época. Nós tivemos êxito em 3-0 no tribunal. Os demais vereadores também tiveram êxito na 5ª Câmara. Este processo específico ao qual eu estou me referindo, ele correu na 4ª Câmara. Então, os dois tiveram procedência, ou seja, as contas estão válidas. Os vereadores não precisam mais se preocupar com a validade daquilo que foi apresentado no Tribunal de Contas. E foi reformado, evidentemente, essa decisão anterior, lá de trás, do nosso Tribunal de Contas do Estado, que, evidentemente, vai acabar recorrendo às instâncias superiores do Judiciário. Bom, e se o resultado fosse outro,
os vereadores teriam que devolver todo esse montante com juros e correção monetária desde o ano de 1999? Exatamente, seria um valor bastante significativo aí. Porque aí não é somente o salário também, né? Tem algumas outras coisas que envolvem, né? Todos os benefícios. Todos os benefícios, porque tudo está acoplado ao montante que é recebido mensalmente. Então tudo tem isso tem muito vereador feliz aí na cidade. É verdade, né? Que foi vereador nessa legislatura de 1999. Né? Agora, uma coisa que tem que deixar claro, assim, que não é uma ação que tão somente foi impetrada pelos vereadores aqui de Araucária, né? Uhum. Como se abriu esse leque de possibilidade de aumento sem que fizesse valer o princípio da anterioridade, isso ocorreu país afora. E hoje está praticamente sacramentado que realmente a emenda constitucional 19 abriu essa opção de você não fazer valer o princípio da anterioridade e aplicar de imediato o aumento como foi dado aos vereadores à época. Bom, isso em termos de valores significaria hoje em torno de quanto? Para se ter uma ideia. Não sei lhe dizer exatamente, Carlos, porque nós teríamos que pegar o salário... Todo o levantamento. Né? Todo o levantamento, desde aquela época, aplicar juros e correção. Uhum. Né? Você tem aí mais despesas processuais, você tem honorários de sucumbência. Então, realmente, era uma conta que poderia dar um valor bastante significativo. Bom, doutor de César, obrigado aqui pela participação hoje aqui no Jornal Regional. Doutor de César, que em breve vai estar estreando aqui com a gente o programa Direito em Sua Casa, né, doutor? Vamos recomeçar o programa, né? Um programa que sempre deu muito prazer para nós em estarmos efetivando nessa casa. E a cada semana traremos um convidado aí para falar de algum assunto que seja de interesse geral, que seja polêmico e também com participações aqui no jornal, né? Cada vez que for necessário e que a população queira esclarecer algum assunto jurídico. Doutor de César, obrigado, sucesso. Eu agradeço. Bom, e com a participação do doutor de César, nós vamos encerrando aqui a edição do Jornal Regional desta noite, agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a você um excelente final de noite. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária trazendo mais informações.